costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com amor, carinho e atenção e debaixo da graça de Deus a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, nos capacite, perdoando nossos pecados, iluminando nossas vidas. Caríssimos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Vimos hoje aqui Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos, ali vendo ele caminhando sobre as águas, gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma. Jesus, percebendo: "Não tenham medo, sou eu." E Pedro disse: "Senhor, se és tu, me ordena que vá ao teu encontro." "Vem, Pedro." E Pedro foi, caminhando normalmente sobre as águas, porque quando ele disse: "Senhor, se és tu, me ordena que vá ao teu encontro", ele teve fé, ele acreditou e saiu da barca e começou a caminhar sobre as águas normalmente. Mas no decorrer, o vento era forte, aí ele teve medo. A partir do instante que ele teve medo, ele começou a afundar. E aí Jesus toma-o pela mão e diz: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?"
aqui está um grande exemplo das turbulências, dos grandes problemas que nós passamos em nossas vidas. Quando a situação fica difícil, que são várias e várias, são muitas e muitas razões em nossas vidas, no decorrer, ao longo de nossas vidas, que nós nos sentimos como Pedro. Nós começamos a afundar. Por quê? Porque falta fé. Porque por mais difícil que a vida possa ser, seja qual for o problema, se nós tivermos fé, nós não vamos afundar. De hipótese alguma. Agora, se a nossa fé fracassar, certamente iremos afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Caminhando sobre as águas normalmente, mas ele se deparou com aquele vento forte e ele teve medo. Ao ter medo, ele começou a afundar. Por quê? Porque foi fraco na fé. Jesus acabou de dizer, homem fraco na fé, por que duvidastes? Isso acontece conosco quando nós enfrentamos os maremotos de nossas vidas. Tantos e tantos problemas que nós enfrentamos ao longo de nossas caminhadas nesta vida, nós também passamos por esse tipo de coisa. Começamos a afundar por falta de fé em Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar firmemente que Ele é o Senhor, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Ele tudo pode. Se nós acreditarmos verdadeiramente que Ele é o Senhor, jamais nós vamos afundar. E Ele teve compaixão de Pedro, que estendeu a mão e segurou Pedro. Então, acabou. Ele parou de afundar. Por quê? Porque estava seguro pelas mãos do Senhor. Assim acontece comigo, acontece com você, tantas e tantas vezes que nós também fracassamos na fé. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, que sua misericórdia vai muito, muito, muito além de nossa imaginação. E se por diversas vezes em nossas vidas que passamos por situações semelhantes a essa de Pedro, eu estou fazendo uma comparação do contexto, nós também fomos seguros pela mão de Jesus nosso Senhor. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, e a bênção desse Pai maravilhoso cada vez se permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,